Pais fracos, Deus forte. Então vamos lá, eu vou dar essa aula, seremos eu e a Débora, eu vou chamar ela aqui. E a gente vai dar aula não é porque a gente é o melhor para fazer isso, mas porque a gente estudou e tem procurado passar para os irmãos o conteúdo do livro e crescer juntos. Eu sei que há irmãos aqui muito mais experientes que a gente, né? Irmãos com os filhos mais velhos, alguns com os filhos jovens, outros com os filhos casados, já avós, né? Mas a palavra de Deus ela é única e ela é suficiente a nos trazer diretrizes, aprendermos e crescermos juntos realmente em temas como esses, que é o tema de criação de filhos. A previsão e a expectativa é que essa classe ela dure mais ou menos 4 meses. Tá? A gente tem o livro ali com o número de capítulos, nós não queremos passar, a gente conseguiria ficar aqui 1 ano, porque é um livro grossinho, né? Ele não é fino, é um livro grandinho. Eu tenho ele na versão Kindle, que é a versão digital, então eu não tenho ele impresso para você ver. Mas ele é um livro grandinho, então daria para ter muito conteúdo e muito material. Mas o objetivo é que a gente tire a essência de cada um dos capítulos, né? Então o livro é esse aqui. Obrigado. O livro é esse aí, né? Pais fracos, Deus forte. Os nomes das autoras estão aí. A Elise e a Jéssica, mãe e filha. Né? Duas mulheres muito piedosas. Até no prefácio há vários autores, vários pastores, várias educadoras cristãs prefaciando, deixando uma palavra ali no começo. E muitos falam sobre como essas mulheres elas são exemplo no que elas fazem. O fato de uma mãe estar com a filha fazendo isso, e a filha já tem filhos, e as duas firmes, é um exemplo de educação que deu certo. Né? Então, o livro é respaldado pela autoridade de quem o escreve. Né? E um dos que prefaciam no começo é o David Tripp. Né? O Paul Tripp ele é conhecido, é um escritor que fala muito na área de aconselhamento bíblico. Né? A Débora vai ler ali o que ele fala. Muitos pais cristãos caem na armadilha de pedir a lei para fazer no coração de seus filhos aquilo que só a graça pode realizar. Munidos de ameaças, manipulação e culpa, eles tentam criar uma mudança que somente a cruz de Jesus Cristo torna possível. É tão encorajador ler um livro sobre criação de filhos que direciona os pais à graça da cruz e lhes mostra como ser instrumentos dessa graça na vida de seus filhos. O autor ele começa o capítulo de introdução contando uma situação, né, Débora? A gente leu juntos. Posso ler aqui? É uma situação que dá para a gente entender mais ou menos sobre aquilo que vai ser tratado no livro. Jéssica ouviu o grito aterrorizante emanar do quarto de brinquedos, correndo freneticamente para fora do banheiro, e toda mãe sabe o que é isso. Quando a gente ouve o grito do filho, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente corre para ver. E ela, ali naquela situação, encontrou o seu filho mais velho, Wesley, que na época tinha 4 anos de idade, sentado em cima do seu irmão mais novo, dando murros no irmãozinho dele. Enquanto puxava com força Wesley de cima do seu irmão, ela exigia: Wesley, você deve amar o seu irmão. Mas ele me deixa louco, eu não posso amá-lo. Wesley respondeu com lágrimas de raiva: temos certeza que você, como pai, pode facilmente imaginar uma situação como essa. Agora o questionamento que ela faz, né? Como que você responderia ao seu filho numa situação dessa? Ele está batendo no irmão, está dizendo que não quer amar o irmão. Como é que você o instrui a fazer isso? Você diz para ele: você tem que amar o seu irmão. E é sobre isso que ela vai trabalhar no livro. Quando a gente pensa muito em leis, em regras, para a gente ensinar aquilo que só a graça pode fazer. Isso a gente envolve não só crianças, né? A gente tem objetivos com a criação de filhos e a gente olha para a criança e quando ela nasce você fala: meu Deus do céu, e agora? Né? O que eu faço com essa criança que está aqui na minha mão? Não é algo tão assustador, mas é algo que nos traz responsabilidade. Né? Essa mesma responsabilidade ela não acontece somente com o filho. Né? Quando a gente mora com pessoas dentro de casa, você já parou para pensar que Deus colocou pessoas a morarem com você na mesma casa e aquilo tem um propósito maior? E o amor, ele é algo tão subjetivo. Né? Já brigou com alguém? Eu sei que os nossos filhos, eles brigam, mas isso não é normal.
Eu sei que talvez o filho de vocês não briga, vocês não têm problemas de relacionamento em casa, as coisas são boas, mas em casa as nossas crianças brigam, e às vezes brigam bastante, né? Com a pandemia, então, né, Nicolas e Leonardo precisaram ouvir muita coisa. E a nossa preocupação, como a Débora colocou, era que eles não ouvissem regras, mas que eles entendessem princípios. E como trabalhar isso? E um objetivo para reflexão aqui é como é que você vai ensinar o seu filho de uma forma que difere aquilo que outras religiões, crianças que têm pais de outras religiões, como, por exemplo, muçulmanos ou judeus, por exemplo. O que vai diferir da sua educação para o seu filho de uma educação que uma dessas pessoas dá para os seus filhos? Então, é essa reflexão que a gente vai trabalhar no decorrer desse livro. Pensa assim, você tem um vizinho que é muçulmano. Ele vai lá para a mesquita. Você vem para a igreja, o filho dele é educado como seu filho, o filho dele é religioso como seu filho, o filho dele tira boas notas na escola, mais que o seu filho. E o que difere ele para o seu filho? Muitas vezes nós criamos religiosos, a nossa tentativa é de criar religiosos, crianças que saibam que vão assistir no YouTube, né? Então isso pode, isso não pode. Por quê? Porque não pode. Né? E aqui não é bom para você, eu estou controlando aqui, eles vão crescendo, eles ficam adolescentes. Qual a nossa preocupação na adolescência ou então na juventude? É que eles continuem fazendo as coisas de cristãos, né? Com Jesus ou sem Jesus, nós só queremos que eles obedeçam, sejam educados, não praguejem, nem vejam pornografia e sigam bons empregos. Casem-se com uma boa pessoa e não sejam pegos nas coisas realmente ruins. Pode ser uma surpresa para você, mas Deus quer muito mais para os seus filhos. E você deveria querer também. Deus quer que eles compreendam o Evangelho. E isso significa que os pais são responsáveis por lhes ensinar sobre a natureza drástica e incontrolável da graça maravilhosa. Entende? O que você acha disso? A Débora leu uma história ali e ela falou sobre duas crianças se matando. Imagine que as crianças não são mais duas crianças de 4 ou talvez 3 anos ali. São adolescentes de 18 e 16 anos. E você percebe que os dois estão brigando e chegou ao ponto de ter uma briga física. O que você fala para eles? Pergunta mesmo. O que você falaria? Você pode ter filho, pode não ter filho, filho criança ainda. Qual seria a sua resposta ali? Natural. A resposta da minha mãe sempre foi: se eu soubesse que ter 2 filhos era isso, eu teria só um. E aí meu irmão virava e falava: você não ia ter nascido. Aí piorava a briga. Se eu soubesse que ter 2 filhos era isso, eu tinha tido só um e resolvi o problema, né? A gente não ia ter mais problema. Quem mais? O que você fala? Você pediu um irmão, agora cuida dele, né? Agora cuida da Lisa aí. Quem mais? Mamara fala um momento para o pai sentar e conversar com os 2 filhos. E qual o teor dessa conversa? Não nesse ambiente, assim, questão de Ótimo. Ninguém está ouvindo. Não. Vocês podem falar tranquilos, tá? Porque só sai o que está no meu microfone. Quem está em casa vendo a aula depois não vai ouvir as nossas histórias aqui. Uma coisa que é importante que foi dito a irmã Mara falou que no momento do pânico, talvez não é a melhor hora para você falar alguma coisa. Isso não é só para criança. Né? Você é casado, você tem um filho que já é casado e não mora na sua casa, você tem alguém que mora com você na sua casa. É um dos princípios básicos de relacionamento. Nunca converse na hora do estresse. Porque você vai falar mais do que você quer falar, você vai ouvir mais do que você precisa ouvir e o buraco vai ficar mais fundo do que ele está. Né? Então, as 2 crianças se matando ali, qual foi a fala da autora? Você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão.
E a gente fica buscando respostas simples, né? Porque é muito difícil criar filhos. E a gente, às vezes, busca informações que nos deem, assim, passos simples. Como criar filhos. Então, assim, passo 1, faça isso para você ter isso. Faça isso para você ter isso. E, no final, é capaz a gente se satisfazer em ter filhos bonzinhos, filhos que sentem bonitinho na igreja, que na hora da oração fechem os olhos. E a gente se satisfaz com esse estereótipo de criança crente, mas no fundo a gente acaba se perdendo com o que tem dentro daquelas atitudes, né? Então a criança às vezes acaba se escondendo nessas atitudes, mostrando um coração que ainda não recebeu a Cristo, que ainda não entendeu sobre a graça de Deus, né? Quem pode ler lá pra gente? Dá para ler ou não dá para ler? Eu prometo que eu faço. O Daniel tá ali do lado, né, Daniel? Vai lá, por favor. Vamos pensar aqui, você tem um filho de 12 anos e você disse que ele não deveria assistir alguma coisa, e não era nenhuma coisa pornográfica ou alguma coisa que tinha uma violência excessiva, era algo que você não queria que ele assistisse. Falou, você não entre, hoje em dia não é mais televisão, né? Eu acho que o YouTube é o que está em voga aí de forma geral. Eu não quero que você assista vídeos aqui. Por quê? Eu não quero que você assista. O filho foi e assistiu. Você percebeu que ele assistiu de alguma forma. Como lidar com essa situação? O que você faria? Para uma criança pequenininha foi dito, se você assistir isso, você fica com o coração sujo, né? Isso é bom, eu sei que a mãe ela sabe lidar com isso, ela tem usado isso na fórmula certa, né? Tudo em excesso tem perigo. Qual o problema de eu dizer muito isso para a criança? Oi? Não, eu falei, por exemplo, o que a mãe fez com a criança não está errado, né? Que isso vai te levar a ficar com o coração sujo. Mas o que a gente vai tratar muito no livro é que se a gente vai só por esse lado, eu não estou dizendo que vocês vão só por esse lado, se a gente vai só por esse lado, qual o perigo que a gente corre? É o que a gente vai tratar muito hoje na aula. A gente vai tratar muito na aula hoje sobre a questão do comportamento, né? Sobre a questão da lei, sobre a questão de eu olhar e você usou um termo que é o medo, né? Eu começo a ter medo e o Evangelho não nos chama para o medo. Não é? Você entende? Isso não é só com a criança. Eu falo para os meus filhos também, porque Deus é temor, né? Mas o Evangelho não é só medo, né? Essa criança de 12 anos que estava vendo, que viu que não deveria, talvez o erro, ele surgiu aonde? Na maneira como eu falei para ele não assistir. Por que eu falei? Eu não quero que você assista esse canal. Por quê? Porque eu não quero que você assista esse canal. Mas uma criança de 12 anos hoje, ela já sabe tudo. Ela já entende tudo, né? E a lei diz eu não posso. Tá bom. Eu tenho que fazer tanta coisa que eu não quero legalmente, diante da sociedade, eu sou proibido porque é lei, eu não posso. Às vezes eu quero passar o farol vermelho. Eu posso passar o farol vermelho? Você já foi para alguma rua que não... Você vai para aquela cidade do interior que tem 2.500 habitantes, 3 carros e tem 8 faróis na cidade. Né? Você para no farol, o farol está vermelho, você precisa parar. Não tem carro na cidade, todo mundo está em outra cidade. Você para. Precisa parar? Aí você pergunta, mas para que o farol aqui? Não sei, o prefeito quis colocar, então o farol está ali. Mas eu não concordo, o problema seu, você vai parar. A nossa casa, muitas vezes, numa série de cruzamentos sem necessidade, com faróis onde não precisa de farol. E a criança tem que parar o carro toda hora sem necessidade. O diálogo ele surge desde a maneira como nós lidamos com as ordens, para que elas não sejam ordens legalistas e para que elas sejam ordens que fluam e alcancem o coração. Por exemplo, nessa situação, o que poderia ser dito ao garoto de 12 anos? Quer falar? Peguei ela de surpresa, né? O que a gente poderia falar?
Sim, mas antes, onde está o erro na ordem que eu dei? Eu não quero que você assista. Explicar o porquê é fundamental. Ele para no farol vermelho. Ótimo. O Daniel acho que vai falar. O Daniel vai falar. Sim. Sim, com limites, né? Perfeito. A gente vai ver o próximo slide que vai trazer essa resposta condensada do que a gente falou. Mas antes disso, não é nem algo que o livro trata, mas tem relação com tudo que a gente está falando. A gente pensa que uma criança de 2 anos ela não tem olhos, ela não tem ouvidos e ela não vê as suas e as minhas ações. Né? Por exemplo, o departamento infantil tem conversado e as crianças na igreja, alguns têm falado, as crianças na hora do louvor, os pais, ela fica do meu lado, ela atrapalha e eu quero cantar, eu acho que ela tem que ir para o culto infantil. E a criança fica a primeira parte, isso tem relação com o que a gente está falando aqui, você vai aplicar para a sua casa. A criança fica a primeira parte do culto aqui em cima. Por quê? Porque ela não está entendendo a letra, ela não entende as palavras. A semana o Leonardo estava no carro, a gente estava indo para um casamento ontem, o Leonardo começou a cantar uma música. Como é que era a música? Canta aí. Ó a música do Leonardo. É uma música da cantata que as crianças cantaram. E tinha uma parte que é o mestre bendito, amigo fiel. Olha o Léo. Mestre bandido, amigo. O Leonardo, é a música, papai. Eu falei, bandido? É mestre bandido, amigo fiel. Não, Leonardo. É bendito. Ah, tá bom. Você viu que a criança está cantando? Ela não sabe nada. Ela chega aqui de manhã, tá vendo a gente cantando, né? Onipotente Deus. Elas aprenderam sobre onipotência, né, esses dias. Eles não entendem muita coisa, mas sabe o que eles entendem? Quando eles me veem do meu lado, eu estou no culto e eu estou de olho fechado cantando. Ou de olho aberto. Onipotente Rei, aqui presente. Eles estão falando, se meu pai está cantando, é porque é bom. Se meu pai está olhando, isso é importante, é bom. As crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pela lei, né? Do que pela regra. Elas ficam aqui porque elas estão observando as pessoas em adoração. Aquilo é ensino, não é o que a gente vê na Bíblia. Deuteronômio fala, você vai ensinar pelo caminho, assentando, levantando. Por onde você vai, o seu exemplo lhe vai ensinar. A maneira como você faz, vai mostrar para as crianças isso. Quantos adolescentes não são edificados pela vida de pessoas mais velhas, pela maneira como lidam com esse momento da adoração que nós temos coletivo. É um exemplo de que muitas vezes a lei, ela toma lugar de onde ela não deveria tomar nos nossos lares, né? E outra situação que a gente, às vezes, se perde, né, na educação dos nossos filhos, é quando a gente foca muito mais nas ações deles para com Deus do que na ação de Deus para com eles. E aí ele até tem uma ilustração aqui no livro de uma jovem de 20 e poucos anos que cresceu na igreja e ele fez algumas perguntas para ela, né? O que significa ser cristão? Ela respondeu, significa que você pede a Jesus para entrar em seu coração.
Sim, tudo bem. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você pede a Jesus para te perdoar. Ok, mas pelo que você pede que ele perdoe você? Ele questionou. Coisas más. Eu acho que você pede para ele perdoar você pelas coisas más, os pecados que você comete. Como que? Ele continuou perguntando. E ela olhou para mim. Ele disse, por que Jesus a perdoaria? Ela se mexeu e disse, porque você pede a ele. Ok, eu pensei, vou tentar novamente. O que você acha que Deus quer que você saiba? Ela sorriu. Ele quer que eu saiba que eu devo amar a mim mesma e que não há nada que eu não possa fazer se eu pensar que posso. Então, ele fala sobre uma aberração, assim, uma jovem que cresceu na igreja e que todas as respostas dela giravam em torno do quê? Da ação dela para com Deus. A gente não vê ela respondendo da graça de Deus para com ela, da ação de Deus para com elas. Então, é uma coisa que a gente também não pode se perder na criação dos nossos filhos. Então, às vezes, a gente fala tanto para eles, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, e a gente foca muito mais neles e na ação deles do que no próprio Deus. Eles costumam desistir em seus esforços para obedecer, porque somos craques em treiná-los, mesmo que inconscientemente, para focar mais em seus feitos por Jesus do que nos feitos de Jesus por eles. A gente mostra mais o que eles precisam fazer para Jesus, o que eles não podem fazer com Jesus. E o castigo que vem sobre eles, se eles fizerem coisa errada. E sabe o que Deus vira? Um vilão lá do céu, que está com um raio na mão, procurando a hora de punir o erro deles. E aí é um temor de lei. E eles viram adolescentes e jovens, e a gente vai tratar um pouco sobre isso, a gente coloca às vezes muita responsabilidade, um peso que o Espírito Santo é quem age, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos deu pessoas a olhar e a cuidar e a criar, e devemos pensar quando olhamos para eles, mostrando qual é o Deus de amor que nós servimos, porque a lei nem nós conseguimos cumprir, não é? Quem pode ler esse versículo? Obrigado, Vinícius. Assim sabemos que amamos a Deus. Amando a Deus, os filhos de Deus, né? Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Existe obediência, né? Existe obediência, mas o amor vem em primeiro lugar. Né? O amor, ele vem em primeiro lugar. Então eu quero dizer o seguinte, se você está aqui, se você tem vindo à igreja, se você está, por exemplo, nessa sala, você quer ser fiel. Senão você não viria. A gente quer aprender, a gente quer crescer juntos e a gente está aqui aprendendo juntos. As aulas são uma aula de introdução, os pontos sistematizados eles irão depois. A gente quer aprender juntos sobre como tratar esses princípios de obediência em amor, princípios de graça, princípios de crescimento em unidade. Né? Diante de momentos inadequados, o que o nosso discurso difere daqueles que não são cristãos? O princípio do moralismo, o princípio da regra e o princípio do obedecer por obedecer, ele está em qualquer lar moral. Há pessoas que não estão em nenhuma igreja agora, nunca foram em igreja, os filhos são mais educados que os nossos. Isso não muda nada. Isso não muda nada. É bonito, faz parte da sociedade, é um dos tipos de obediência que a gente vai ver a semana que vem, mas não muda nada quanto a coração. Não podemos nos esquecer que fomos transformados pela mensagem do Evangelho da Graça. Um dia, você, eu espero que tenha conhecido o Evangelho de Jesus que transforma. E você era tão pecador quanto o seu filho. Talvez vários aqui não têm filhos. Talvez você é tão pecador quanto as pessoas que moram dentro da sua casa. E a questão é, o Evangelho da Graça mudou o que em você? A transformação é o passo que me leva a entender o princípio da educação. Eu fui mudado e quem me mudou não sou eu. Não fui eu mesmo, não foram as minhas ações. Quem me mudou não é o que eu tenho feito de obediência para com Deus, porque a gente cai na lei. E sabe o que acontece? A lei orienta, mas ela não concede. Ela não dá nada de diferente, ela dá direção. A lei nos mostra a aparência de uma vida santificada, mas ela não tem poder santificador.
Por isso que muitas crianças crescem na igreja, muitas crianças ouvem histórias, muitas crianças são treinadas a obedecer, mas quando ela tem opção de dizer não, ela fala, não quero mais esse tipo de obediência, porque ela descobre que a lei, ela está sobre a casa do papai e da mamãe, mas a lei religiosa, ela não está sobre a sociedade. Ela fazia coisas que ela não podia, porque você dizia, você não pode. De repente, quando ela ganha independência, ela vê que lá fora ela pode. E ela não vai ser julgada pelos de fora. Ela era julgada pela gente, mas ela não é julgada pelos de fora. Então ela escolhe outros caminhos. Por quê? Quando a gente só trata sobre o princípio do aqui não pode, porque não pode. O que vem além disso? Né? Que eu enxergo. A lei pode mascarar-se com passos fáceis, dicas para o sucesso, ou mesmo fórmulas secretas, mas não se engane, no fundo tudo isso é lei. A lei ela traz um resultado positivo, principalmente na primeira e segunda idade. Na adolescência isso começa a deturpar um pouco. Isso começa a deturpar um pouco e daí para frente ela muda o rumo e ela é anulada. Ela é anulada, mas ela traz bons frutos. Quando a criança ela precisa obedecer pela punição e ponto final, você vai mudar o caráter dela. Você vai mudar a ação dela, mas você não muda o caráter. Por que a criança não pode encostar no vaso que está na sala? Porque é proibido. Isso é bom e às vezes vai precisar desse tipo de proibição. Mas quando para ali, ela nunca vai... Mas no dia que ela descobre que ela pode encostar no vaso, e o vaso é uma coisa subjetiva que eu estou falando. Quando ela percebe que ela pode encostar no vaso, que isso não é um problema, ela vai encostar. Porque a lei do vaso só valia para os 4 paredes da nossa casa. A hora que ela tira o teto e ela voa para o mundo, ela pode fazer o que ela quiser e da forma que ela quiser, né? Já vou terminar a história no próximo slide. Livros ou seminários com receitas de 3 passos estão em alta, isso mostra a carência sobre o assunto. E não é só no meio cristão. O que mais tem hoje em dia é pai perdido como criar os filhos. E a gente vê hoje em dia uma educação alternativa, falando de sociedade com a liberalidade e o liberalismo moral que a gente enfrenta na sociedade. Hoje muitos pais têm buscado uma educação alternativa, por exemplo, sem nãos, uma educação em que a criança ela é livre e ela pode tomar as decisões dela desde cedo, e a gente tem aqui decisões pequenas, como você vai escolher a cor da sua cueca, como decisões grandes, você vai decidir se você é menino ou se você é menina. Isso a gente pensa que é algo utópico, mas é algo que já acontece em São Paulo, em lares que têm tomado a decisão de você toma, por exemplo, isso é o liberalismo que toma conta da gente. A criança ela pode fazer o que ela quiser desde cedo, porque ela precisa se conhecer, ela precisa entender quem ela é. Então tem pais que têm buscado alternativas e direções de como criar meu filho. Então a gente procura aquele livro que eu vou ler, não pode ser muito grande. Você vai na livraria evangélica, Criação de Filhos, aí você olha pela grossura, né? Você, nossa, já pensou ler tudo isso aqui? Você quer mais ou menos, né? Você quer ler aquele livro que você possa ler enquanto ele está brincando e preso ainda no vídeo do YouTube. Eu consigo prender esse tempo, então eu vou ler meu livro para saber como criar meu filho. E tem 3 passos. Alguns desses passos funcionam, mas a gente viu, ele pode funcionar por 5 dias, 5 meses, mas eles vão durar por 50 anos. É isso que a gente tem que pensar e levar em conta. Posso terminar? Pode. Você põe lá para ele. Como um pai ou uma mãe cristãos deveriam responder à desobediência, egoísmo, incorrigibilidade ou mau humor que tão frequentemente marcam as vidas dos nossos filhos? Essa é uma dúvida nossa, né? Como é que então a gente faz para a gente tirar esse comportamento deles? Por outro lado, como devemos reagir quando exteriormente eles parecem obedientes, mas estão obviamente sendo orgulhosos e hipócritas? Você já percebeu que na obediência do seu filho pode ter pecado? Na obediência pode ter pecado, a obediência é pela moralidade, a obediência é por ganhar um aplauso. Isso é pecado do orgulho. Na obediência por uma recompensa. E muitas vezes a obediência por recompensa ela é pecado. Porque ela busca, de certa forma, um aplauso para ele. Olha como eu fiz direito. E como pais, a gente é orgulhoso muitas vezes também. Eu quero que os meus filhos sejam obedientes, principalmente na frente dos outros. Aquela vergonha dele. Nicolas, vem aqui. Ele vira e sai correndo e fala, o filho do pastor, na frente do diácono, me desobedeceu. O que vão pensar de mim? Na frente do diácono. Não, o Nicolas, ele vai chegar, eu vou bater com raiva no Nicolas em casa. Se eu estiver errado, se eu agir na carne. Porque aí a minha criação é, você me fez passar vergonha. Espera um pouquinho, por que ele está sendo disciplinado?
E a disciplina faz parte. Não é porque ele me fez passar vergonha. Você entende como muitas vezes o nosso orgulho, aí quando está errado, né? Quando eu, Nicolas, vem aqui. Sim, senhor, papai. Ele vem do meu lado. Eu olho para o Lucas, olho para o Pepe, os diáconos aqui. Viu só como eu criei meu filho? Aprendeu? Vou fazer de novo. Volta lá, Nicolas. Vem aqui com o papai. Ele vem. Pecado. O orgulho. O orgulho, ele não está, o pecado, ele não está somente na desobediência, mas ele pode estar na obediência quando a gente não dá as diretrizes certas na maneira como a gente procura criar. Você vai terminar? E a gente reflete sobre aquela história, né, que a gente colocou no começo, do Wesley, né, que estava em cima do irmãozinho dele, batendo, a mãe pega, eu não quero amar o meu irmão, eu não vou amar o meu irmão, eu não consigo. Aí aqui ela coloca, né, como seria uma resposta que muitos de nós teriam dado, né? Assim, você pode e você vai. A Bíblia diz que você tem que amar, então você pode. Em casa a gente termina mais ainda. Dá um abraço no seu irmão. Né? Dá um abraço. Mas eu não quero. Olha, o que a gente fala sobre o Nicolas e o Leonardo fica aqui dentro. Tá? Mas não vai sair para ele depois olhar e falar, é você que é mais duro, né? Dentro dos dois, o Nicolas é totalmente emotivo, ele é mais sentimental. O Nicolas é aquele que passa o dia na avó, chega em casa chorando, que foi, estou com saudades da vovó. Mas você estava com ela agora, mas eu já estou com saudades. Né? O Leonardo, ele é amoroso, ele não é frio, mas ele é mais. Quando você manda o Nicolas abraçar o Léo, na hora ele vai. O Leonardo fala, não quero. Não quero. Mas abraça, ele olha para você e fala, tá bom. Fala que você ama, eu te amo. Fiz. Obedeci. Não obedeci. E é isso que a autora fala. Né? Então, ela colocou, né, a resposta que muitos de nós dariam para essa situação. Mas como seria uma possível resposta demonstrando graça para essa frase da criança, né? Eu não posso amar o meu irmão. Então, ela coloca assim aqui. Exatamente. Eu estou tão feliz de ouvir você dizer isso, meu filho, porque me mostra que Deus está trabalhando em você. É verdade que Deus ordena que você ame seu irmão, Wesley, mas você não pode. Ai, perdi. Essa é a má notícia, mas há outras notícias além dessa. O restante dessa grande notícia tão emocionante. Você não pode amar seu irmão como Deus está lhe pedindo. Assim, você precisa de um Salvador para te ajudar. E a grande notícia realmente é que Deus já enviou um. Seu nome é Jesus. Jesus amou você perfeitamente e amou perfeitamente seus irmãos, cumprindo a lei de amar em seu lugar. Se você acreditar nele, ele não punirá você da forma como você estava punindo e batendo em seu irmão. Em vez de puni-lo, ele tomou toda a sua punição, a punição que você merece quando ele morreu por você na cruz. Ele sabe como você está com raiva. Ele sabe que há momentos em que você é odioso e egoísta com seu irmão. Mas ele amou você apesar do seu pecado. E por isso, Wesley, por causa da maneira como você foi ricamente amado, se você acreditar nele, você crescerá cada vez mais em amor pelo seu irmão. Por causa de Jesus somente, por causa do que ele fez por você, você pode aprender a amar se você acreditar que ele será amoroso dessa maneira com você. Mas você nunca será capaz de fazer isso por conta própria, né? Por você mesmo. Você não vai ler esse texto todo para criança. Né? Ele já vai estar dormindo na segunda frase. Mas a essência está no quê? Eu não quero amar seu irmão, eu sei. Eu sei que você não quer. Às vezes eu também não quero. Às vezes eu não quero olhar para sua mãe e dizer para ela que está tudo bem. Isso, filho, chama pecado no coração da gente. Por isso a gente vai falar, Jesus, me ajuda. Eu sei que o Senhor é um Salvador maravilhoso que morreu no meu lugar. Esse é o resumo de tudo isso. O foco não está no que eu quero, não quero, mas no que Jesus fez. Isso é para qualquer idade. Né? Talvez seu filho jovem é difícil. E você pode olhar para ele, e eu sei de vários aqui que passam por esse problema. A gente pode olhar para ele e dizer o seguinte, filho, eu queria que você amasse Jesus, mas eu não posso fazer nada por você a não ser orar. Porque o que você tem no seu coração é a dureza que eu tenho no meu coração em muitos momentos. Mas a graça, ela transforma a gente. E a minha oração não é para que a sua ação seja correta, mas para que você possa entender que Jesus veio para tirar isso do coração da gente. Numa criança de 2 anos, o ódio de não querer abraçar. No jovem de 20 anos, é a vontade de não querer fazer mais o que você fala para ele fazer. Entende? Não é a regra, mas é a essência do coração.
Ele precisa entender o princípio. Eu dei o exemplo do Nicolas e do Léo. Eu não digo que o Nicolas está certo porque ele abraça o Léo, porque ele abraça para o sentimento, e sentimento é vazio muitas vezes, ele passa. A hora que o Léo pisar no pé dele de novo, ele vai ficar com raiva de novo. A questão é o coração. Eu preciso entender que a minha raiva, ela é fruto de um coração pecaminoso. Isso é para qualquer raiva. O meu ódio de querer dizer em casa, para quem está em casa, para qualquer pessoa de casa, eu não te amo. Né? E às vezes a gente quer falar isso. Não quer? Às vezes a gente quer olhar e falar isso. Isso é o pecado. E Jesus veio justamente para corrigir e para restaurar exatamente isso. Este livro responderá a muitas das suas perguntas do tipo: como eu devo reagir a esse tipo de comportamento? As aulas elas vão caminhar em cima disso, mas esse não é o seu objetivo principal. Não é o comportamento. Né? A gente olha, quando você trabalha, quando você pensa nas questões da mente humana e a maneira do comportamento, a sociedade trabalha o comportamento baseado em teorias ou ideias que relacionam-se a uma série de maneiras que me levam a pensar em mudança de atitude. É isso que todo mundo quer. Se eu estou com um problema no casamento, eu quero mudar o meu casamento. Então você vai ouvir da pessoa falando assim: você precisa mudar suas ações com a sua esposa. Então eu vou mudar minhas ações com a minha esposa. Eu mudo as ações, mas eu mudo as ações enquanto eu quero continuar com o meu casamento. Então, imaginemos que eu e a Débora temos um problema muito sério no casamento, e a gente não se fala mais. A gente entra em casa, tem acontecido isso, né? A gente não se fala para preparar a aula. Não. A gente está com um problema sério, a gente não se fala mais. Né? Ela chega do trabalho, faz as coisas dela, eu faço a minha, cada um cumpre o seu papel e sai dali. E de repente eu falo: eu quero investir nesse relacionamento, ainda tem um pouquinho de sentimento, então eu vou tentar investir aqui. Né? Então eu vou começar a conversar com algumas pessoas, uns amigos, eles vão falar assim: leva flores para ela, faça o jantar que ela gosta. Então eu vou falar: então é isso. Né? Passar no farol, vai ter aquele tiozinho vendendo as flores, pegar 10, me dá as rosas, chega em casa, deixa as rosas em cima da mesa. Né? A Débora vai olhar aquelas rosas, ela ainda está com um bico grande, ela vai pegar as rosas e jogar no lixo. Aí eu vou fazer a janta que ela quer, ela vai agradecer e vai comer. Pode ser ao contrário. Eu vou tentar aquilo enquanto eu quero. Depois de talvez 2 semanas, eu vou falar: não quero saber de mais nada, segue a tua vida que eu sigo a minha. Eu estou mudando por quem? Por mim. Porque eu queria que ela me respondesse. Eu queria que ela olhasse para as flores e falasse: obrigado, Felipe, como você é romântico. Nossa, Felipe, como você cozinhou bem. Nossa, Felipe, como você está mudado. Como ela não falou que eu estou mudado, o que eu falo para ela? Toma o teu rumo que eu tomo o meu. O dia que eu falar o seguinte: eu quero ser um bom esposo para a Débora, porque Jesus Cristo morreu no meu lugar, Ele mudou meu coração. Eu vou levar flor para ela. Ela vai jogar no lixo, fala: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai trabalhar na hora certa. Eu vou procurar ser o melhor, não é ser tonto, eu não estou falando disso, mas eu vou procurar ser um bom marido, não por ela, mas por Deus. E aí nunca acaba, porque quem vai suprir a minha necessidade é sempre Deus. Então eu vou ter as minhas ações coerentes sempre. É a mesma coisa com os filhos. Eu quero terminar, a gente vai terminar agora, mas dizendo, em primeiro lugar, nós todos somos imperfeitos como os pais. Todo mundo falha, sempre. A gente erra sempre. A gente tem consequências que a gente culpa a gente, mas cada um é livre para os seus atos. Talvez você chegou no Evangelho tendo nascido num lar onde é tudo torto. Eu tive o privilégio, essa semana eu estava conversando com um pastor num curso que a gente estava fazendo, e ele me falando, a gente sentou um pastor amigo, né, ele falou: Felipe, eu queria ser como você. Né, no sentido de ter nascido num lar onde eu fui criado com princípios certos, eu não ter me desviado da igreja, ter estado na igreja, eu passei por outras coisas. Eu falei: Carlos, você passou por coisas que eu não passei, mas você hoje experimenta o Evangelho de uma forma que eu não experimentei. Né, isso é graça, a Bíblia fala: quem muito perdoa, muito se ama. Né, e você pode chegar no Evangelho sentindo o chamado de Deus, então você tem seus privilégios e eu tenho os meus, e um não é maior que o outro. Não é maior que o outro. Você sabe como você conheceu a Cristo. O nosso passado, ele faz parte, mas ele não é fundamental. O que é fundamental é a cruz de Cristo. O que a gente vai tratar agora é que, independente da situação que o seu lar esteja, existe cruz, existe graça. O passo é que o nosso lar seja centrado na cruz de Cristo. E Deus te chamou, se você está aqui, se nós estamos aqui, a pensar: como eu posso fazer os meus filhos, como eu posso fazer minha esposa, o meu esposo, como eu posso lutar para que o meu lar olhe para a cruz de Cristo e entenda que existe graça. Nós somos imperfeitos, os nossos filhos são imperfeitos. A lei, por si só, é o resumo de hoje, ela vai maquiar
as nossas ações do coração. Ela maqueia. A graça perdoadora, ela transforma. A nossa fala deve ser sempre: eu sou tão falho quanto você. A melhor maneira de começar um aconselhamento bíblico, às vezes a pessoa chega com um problema escabroso, que você fala, você respira fundo e fala... É olhar para aquela pessoa, quando você está aconselhando, e dizer: eu sou tão pecador quanto você. Os nossos pecados, eles podem ter nomes diferentes, mas diante de Deus eles são iguais. Existe graça para qualquer situação. Existe graça para qualquer situação. A questão é o que nós fazemos com isso. E as nossas aulas aqui vão caminhar em cima disso. Ok? Senhora Débora, para a gente terminar. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por esses momentos que tivemos aqui, ó Pai. Queremos te agradecer pela tua graça, ó Deus, a tua graça que liberta e a tua graça que transforma, ó Pai. Obrigado porque nós podemos crer que o Senhor está conosco, ó Deus. Ajude-nos, nos dê sabedoria, ó Deus, para colocar em prática, ó Deus, e mostrar a sua graça ali no nosso lar. Em nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Amém. Espero os irmãos, então, a semana que vem. Venha, né? Levantou, estou com sono, está mexendo. Venha. Melhor lugar para a gente estar é na igreja, crescendo e aprendendo juntos.